Então, é o seguinte, quem é Cíntia, né? Só pra gente contextualizar aqui. Cíntia, primeiro de tudo, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter topado fazer essa live hoje, trocar uma ideia sobre séries e filmes. Como eu fico focando muito mais no TOEFL, eu acabo não abordando tanto questões relacionadas à aprendizagem de inglês somente, né? Quando eu falo de aprender inglês, geralmente eu associo muito com o TOEFL. E o seu trabalho, ele é bem voltado, assim, para cultura pop, para música, para série, filme, etc. É só entrar, assim, no seu perfil do Instagram que dá para ver direitinho como que você trabalha esses conteúdos, principalmente para aprender vocabulário, para desenvolver a língua inglesa. Então, assim, não teria pessoa melhor para falar de aprender inglês com filmes e série do que você. Logo assim, ó, pensei em você na hora, né? Associei você ao tema. Então, assim, para quem não te conhece, você formou em letras e terminou seu mestrado esse ano, não foi? Em pouquinho tempo. Sim, exatamente. Formei no UFV, fiz meu mestrado na UFV também. Terminei, sim, foi esse ano, defendi em fevereiro. Pouco então, tempo. Tem um pouquinho de tempo que eu defendi o mestrado. E é até legal porque a minha pesquisa, né, de fim de curso e de mestrado começou e também tem a ver com séries, com Friends, na verdade. Exatamente. E aí, outra coisa também, assim, você começou a dar aula em 2015 ou 2016? Comecei em 2016, no início de 2016, lá no Selim. Isso, e nós somos colegas, né, de trabalho, digamos Exatamente, assim, de graduação, não necessariamente na mesma turma, e depois colegas de trabalho também. A gente começou a dar aula praticamente juntas ali. Eu em 2015, você em 2016. Então eu cheguei a pegar um pouco assim da sua história, desse envolvimento com série, com filme. Eu tinha uma noção que sua vida foi voltada para isso. E aí eu acho que uma coisa que chama muita atenção no seu trabalho é que você traz esse conteúdo de inglês mais para a vida real, assim, que é o que muita gente. Sim, pois é. Isso tem uma base lá do Selim, né? Que foi onde eu comecei a me formar professora, porque o Selim incentiva o ensino contextualizado. Sim. E aí, Gabi, se cortar alguma coisa, você me fala, porque eu não estou tendo retorno da sua imagem, mas qualquer coisa você me fala. Isso começou lá no Selim, porque o Selim sempre incentivou os professores a ter esse ensino contextualizado. Então, trabalhar a língua inglesa, né, o inglês, sim, a partir de situações. Isso faz todo sentido, faz muita diferença. O aluno está estudando inglês, pensando em como é que você vai usar o inglês na sua vida, em situações reais, entendeu? Então, não é só ficar decorando ali coisa de gramática ou bater em decorar vocabulário, sei lá, coisa assim. É você aprender aquilo pensando em como é que você vai usar aquilo na vida. E aí que entra séries e filmes ajudam muito com isso. Então, é bem legal. Sim, e a sua pesquisa, só por curiosidade, assim, foi exatamente sobre o quê? Que você citou que tem a ver com filme, série? Tem. Lá atrás, quando eu estava ainda no final ali do curso de letras, caminhando para o final do curso de letras, me veio essa... Quer dizer, eu identifiquei em mim mesma que eu precisava, eu queria aprender mais vocabulário, queria ampliar o meu vocabulário. Porque eu sentia que às vezes eu ia me comunicar e às vezes eu usava o mesmo leque de palavras, o mesmo leque de vocabulário, queria ampliar. Sentia que eu assistia alguma coisa e tinha palavras ali que eu não conhecia, o que é normal. Né? A gente realmente conhecer todo o vocabulário não é possível. Vocabulário é o que eu falo com meus alunos. Vocabulário é uma coisa que você aprende sempre. Você vai ampliar sempre. E aí, eu pensei em formas de ampliar o meu vocabulário. E quis fazer isso com série, que foi Friends na época. Friends, né? A blusinha aqui, não sei se tá dando pra ver, tô até com a blusinha aqui de Friends. Mas Friends... Você também tá... Mas Friends é até meio clichê, né? Que professor de inglês, Friends... Enfim. Mas
Mas eu não vou negar. Friends, pra mim, é minha série favorita. E eu usei para estudar inglês. Então, o que eu fazia era anotar. Eu tinha um caderno de vocabulário, eu até procurei ele aqui, mas ele não tá aqui não. Ele tá lá na minha cidade, Mulher. Então, eu tive dois, na verdade, dois caderninhos de vocabulário, assim. E eu fazia todo um processo, que pra mim funcionou muito bem, né? Pode ser que isso não funcione, pode ser não. Talvez não funcione para todo mundo, né? Cada um vai ter um jeito de aprender. Pra mim, funcionou muito bem. Eu assisti a série e algumas vezes que eu via ali alguma palavra que eu não conhecia, alguma expressão, eu parava o episódio e anotava o trecho da série no meu caderno. Então, isso é um exemplo de vou estudar inglês com série. Então, essa é uma coisa que eu fiz. Como você não... Então, pegar... gente, eu tô fazendo algumas anotações, assim, de coisas que você tá falando e, nossa, eu penso muito relacionado a esse assunto, né? Por exemplo, parar a série que você tá assistindo para anotar. E, inclusive, assim, depois a gente fala mais sobre isso, né? Mas estudar inglês não é simplesmente ficar ouvindo ali a série e pronto, e vai aprender, assim, por osmose, né? Exato, não. Aí seria ótimo, mas assim, não. Não vai acontecer. Quer dizer, a gente, até uma coisa que eu ia falar mais à frente. Quando você já tá lá, mas já passou por uma boa experiência aí com o inglês, você já tem um conhecimento legal, você só assistir uma série, só ouvir um podcast, por exemplo, que é o que eu faço. Eu faço de manhã, eu passei a colocar isso na minha rotina. De manhã cedo eu coloco lá um podcast em inglês para ouvir, para estar em contato com a língua. Ok, porque para mim não tenho grandes, quer dizer, não tenho, para mim, né, já não tenho dificuldade para entender ali o que está acontecendo. Talvez tenha uma palavra ou outra que eu não conheço, mas ok, mas se, né, o seu objetivo é estudar, aprender inglês com série, aí é interessante você fazer uma coisa desse tipo, que é o que eu estava falando, né, sobre a minha experiência. Eu assistia, via lá uma palavra, por exemplo, no episódio que eu não conhecia, eu parava o episódio, aí eu pegava minha canetinha, meu caderninho, anotava lá o trecho da fala do personagem que tinha aquela palavra. Legal. E eu também usava cores, era todo o processo. Eu não fiz isso por tanto tempo não, porque era um processo que demorava um pouquinho de tempo, mas funcionou super bem. Eu fiz por um tempo. Então, eu fazia essas anotações dos trechos da série e eu coloria também. Então, por exemplo, o foco era mais vocabulário, né? Como eu falei. Eu queria ampliar o meu vocabulário. Então, eu coloria ali, por exemplo, adjetivo de tal cor, phrasal verb de tal cor, substantivo de tal cor. E era assim. E o que eu fazia que é muito importante para vocabulário é revisar. E para mim era legal, porque são cenas da série que eu mais gosto. Sim. Então, isso é um ponto legal também. Aprender com filme, com série, torna a aprendizagem mais leve, mais tranquila, porque é uma coisa que você gosta. Por isso que eu gosto tanto da aula personalizada. Então, é bem legal mesmo. Porque são coisas que são interessantes para você. São temas, quer dizer, é um tema, é uma série que é legal para você, você acha interessante, então tudo fica mais leve. E aí, eu ia comentando, né, que eu fazia estudo e ainda revisava o meu caderno. Né? De vez em quando eu pegava lá e dava uma olhada nas coisas que eu já tinha anotado ali, lembrava dos episódios, e isso funcionou super bem. Porque eu lembrava das palavras, lembrando das cenas da série. E aí isso funcionou bem demais. Então eu fiquei curiosa, né? Por que será que isso funcionou para eu aprender vocabulário e conseguir lembrar tranquila das palavras que eu tinha estudado? E aí foi daí que eu me interessei por pesquisar sobre isso. Aí eu fiz minha monografia de fim de curso, aí já sobre vocabulário e crenças. E aí depois no mestrado eu quis continuar estudando mais sobre vocabulário, e aí juntei vocabulário, crenças e emoções e a formação de professores. Então foi por aí. Eu tenho um interesse assim, por vocabulário, e aí que surgiu lá, essa ideia surgiu da minha experiência ali de anotar as palavras e tal, com Friends. Sim. Faz sentido? Nossa, pra entender? Super legal, tá? Eu fui anotando várias coisas. Eu me identifico... Primeiro, né? Antes de eu me identificar com você, eu acho que é uma dificuldade
dificuldade em comum que as pessoas têm de variar talvez o repertório de vocabulário. Quando está se comunicando por escrito ou oralmente, a gente vai se adaptar dentro daquele repertório de vocabulário que a gente tem. E se a gente não busca ampliar esse repertório, a gente certamente vai continuar repetindo as mesmas palavras, utilizando as mesmas palavras. Não que seja um problema, que fique bem claro, né? Problema. Desde que você esteja se comunicando, que é o que de fato importa pra gente, tá tudo bem. Se o seu repertório tá dando conta da comunicação, maravilhoso. Agora, dependendo do contexto em que você tá, se você quer, por exemplo, interagir em outros contextos não tão familiares assim, que você provavelmente vai precisar de um repertório de vocabulário diferente, é interessante focar nessa ampliação de vocabulário, né? Então, achei bem legal falar isso de cara, assim, porque eu acho que é uma dificuldade em comum. Eu até brinco. Quando eu dava aula para o nível iniciante no Selim, eu dei aula muito tempo para o nível 1. Toda semana, o que eles tinham feito no final de semana, o que eles iam fazer, e a resposta era sempre a mesma. Studied, worked, e etc. E aí um dia eu comecei a falar com eles, eu falei assim, olha, podem mentir para mim. Eu sei que vocês passaram a semana estudando. Eu sei disso, porque os alunos eram todos da universidade. Eu falava, eu sei que vocês passaram o final de semana estudando. Pode mentir para mim, mas pelo menos use uma palavra diferente. Sim, pois é. Eu falo com os meus alunos também, sabe? Não tem problema você, quer dizer, você usar o vocabulário. Quer dizer, uma coisa que eu falo muito com eles você não sabe como falar do jeitinho que você gostaria de falar em inglês. Sim. Você gostaria de passar uma ideia daquele jeitinho específico em inglês, mas você não conhece o vocabulário ainda, entendeu? Então, qual a estratégia que você vai usar? Usar o que você já sabe, porque também é bom, porque você vai consolidar aquilo, entendeu? E é por aí, é aquilo que você falou, é comunicar. Você conseguiu comunicar, passar a ideia, mesmo que não exatamente do jeitinho que você queria, entendeu? Então, é isso. A ideia é essa. Outra coisa comunicar, falta em comunicar. Foi da entrevista da Bruna Marquezine, que viralizou um trecho dela falando assim, tem coisa que eu prefiro falar em português, porque às vezes eu não consigo dizer exatamente, parece que não tem exatamente o mesmo significado. E aí a gente cai na questão do vocabulário. Quanto maior o seu repertório de vocabulário, quanto maior o seu conhecimento relacionado ao uso das palavras em inglês, melhor você vai conseguir comunicar exatamente aquilo que você quer. Exatamente. Exatamente. O vocabulário tem a ver com isso. E aí a gente está pensando em série, filme e tal, né? Série, filme, essas coisas são ótimas para te ajudar com isso. Mas aí é aquele ponto que a gente estava falando. Se você resolveu, vou estudar inglês com série e tal, aí você vai ter que ter estratégias ali de parar e realmente... Por exemplo, eu gosto muito talvez você tenha outras ideias também, mas eu gosto muito dessa ideia, de pegar um trechinho pequeno, trechinho pequenininho, e você estudar aquele trecho que você escolheu. Sei lá, um trecho que você gosta muito de um episódio. Aí você pega aquele trechinho e analisa ele. Aí depende do seu foco. Se for vocabulário, você analisa o vocabulário. Analisa assim. Observa com mais atenção. Você pode fazer uma anotação, você pode repetir. Eu gosto muito da anotação também. Eu recomendo muito a anotação, porque para mim funciona muito bem. E também porque você realmente pausa para pensar sobre aquilo, né? Então eu gosto muito dessa ideia. Não sei se você tem outras ideias assim também para usar a série de filmes. Eu tô até lembrando aqui, assim, quando eu planejei a live, eu nem tinha me tocado em relação a isso, mas tem um arquivo que eu uso com os meus alunos, muito legal também para estudar vocabulário. E, assim, é uma adaptação do que você já faz, tá? A ideia é a mesma. De pegar para estudar aquela palavra, né? Estudar a palavra que você aprendeu. Então, basicamente, a gente chama de arquivo de vocabulário. Não sei se eu tenho
Deixa eu ver aqui. Não sei se eu tenho ele impresso, mas depois eu posso abrir aqui no computador para mostrar. Mas basicamente é uma tabela. Você pode usar uma planilha, por exemplo, do Word, do Excel, pode fazer no caderno também, traçar as colunas. Então, o que eu recomendo que eles façam? Façam, anota a palavra nova, anota na segunda coluna a definição, de preferência em inglês. Então, pode usar um dicionário inglês de preferência, porque aí eles já vão aprendendo outras palavras também. Então, coloca a definição. Se quiser, e aí é opcional, né? Na terceira coluna, tem gente que gosta de tradução. Então, se quiser colocar a tradução na terceira coluna, pode colocar. Aí depois, na quarta coluna, eu tô falando essa ordem, mas não lembro exatamente a ordem agora, mas creio que é essa. Na quarta coluna, eles vão colocar o grupo, se é adjetivo, se é substantivo e etc, que é algo que você já fazia usando as cores, o código de cor, né? Por isso que eu tô dizendo que é a mesma coisa, mas adaptado. Depois de colocar o grupo, aí você pode colocar a família. O que é a família pra gente, né? Porque isso cai muito na prova do TOEFL, formação de palavra. Então, eu recomendo que eles preencham aquela coluna com palavras que têm o mesmo radical, digamos assim. Então, happy, happiness, unhappy e etc. Preenchem ali com palavras que têm origem parecida. E a última coluna, eles colocam usos dessa palavra. Por exemplo, happy hour, que é uma colocação que está sempre happy hour, happy ending, por exemplo. Então, é uma tabela que a gente usa bastante e que eu, particularmente, acho que funciona muito, sabe? Sim. E dá para fazer no caderno, né? Dá sim. Essas são todas estratégias, né? Quando você vai ler sobre isso de aprender, estudar vocabulário, todas essas são estratégias, são várias formas de lidar com o vocabulário. Porque é isso, o vocabulário é uma coisa que só de ver, por exemplo, você vê uma palavra ali em algum lugar, talvez numa série, um filme, enfim, em algum lugar você vê uma palavra nova. Se você não lidar com essa palavra de alguma forma, de forma ativa, que é isso que você está citando, né? Anotando, fazendo associações, você não vai lembrar dessa palavra depois, entendeu? E eu gosto muito também dessas anotações sobre o uso da palavra, como é que ela é usada, um exemplo da palavra em algum contexto, que aí faz mais sentido, né? Realmente você está observando como é que ela é usada na vida, na fala, na escrita, enfim. Então, exato. Legal isso, é bem importante, na verdade, para aprender vocabulário. E outro ponto é a revisão, isso é central para aprender vocabulário. Nas aulas, o que eu faço eu tenho ali um arquivo com o que cada aluno vê em cada aula, né? E como a aula é personalizada e a gente não tem ali um cronograma e tal para seguir, então prazo, aí a gente faz a revisão regular. Então, eu tento trazer ali as palavras que a gente já viu de volta, com uma, assim, de tempos em tempos a gente vai retomar aquelas palavras, porque para eu ajudar também nessa revisão. E aí, realmente, ser possível para cada aluno usar essas palavras. Porque se isso não acontecer, você vê a palavra uma vez, expressão, e depois você não... E nunca mais, aí você não consegue colocar ela na comunicação. Aí seu vocabulário não amplia. Deixa eu só te mostrar aqui a tela. Eu abri o arquivo para vocês Deixa eu só abrir aqui no meu... Vou abrir no notebook. Não, esqueci. Aqui no celular eu não tô... Eu te mando o arquivo. Mas tá tranquilo, eu abro. Então tá bom. Okay. Depois eu te mando. Mas eu abri só aqui para quem tá assistindo aqui, ó. Esse é o arquivo que eu uso com os alunos. Aqui tá no Word, mas eles têm PDF. Então, dá para imprimir, dá para fazer no caderno. Então, a gente tem o exemplo que eu dei. A palavra. Eu esqueci da segunda coluna, Cíntia, que é exatamente o que você falou. Eu recomendo que eles peguem a frase ali, o trecho onde essa palavra apareceu para eles. Pode ser de um filme, de uma série, de um texto. Legal.
Tá vendo? Aí depois a definição, tradução. Se quiserem colocar imagem também pode colocar, porque imagem, às vezes, para quem é visual, ajuda muito a aprender, né? Então, o A imagem, grupo. desenho, tem gente que gosta de desenhar, né? Também. Exato. Então, assim, é bem legal e é exatamente o que as técnicas que você tava mencionando. Então, achei bem legal. E aí, só uma coisa que eu Uhum, queria falar aqui, que você trouxe e que eu acho que é assim, fundamental quando a gente fala de aprender inglês com série, com filme, com música, com uhum, qualquer coisa que seja do ramo do entretenimento, é a gente uhum. entender que precisa de uma abordagem ativa frente àquele instrumento. É o que a gente estava falando. Exatamente. Não é porque a série é em inglês, o filme é em inglês, que você vai sentar para assistir e vai absorver o conteúdo de inglês. A gente precisa Pois é, trabalhar séries, filme de forma ativa. de forma ativa, exatamente. E um ponto muito importante também que eu não posso esquecer, não posso deixar de falar aqui é, e assim, isso não é uma fala minha, é uma fala de uma professora que eu gosto muito, que eu sempre estou falando dela com os meus alunos sabem que eu gosto muito dela, que é a Karina Fragoso. Ai, Você muito provavelmente sabe quem é, sei, maravilhosa, né? realmente. Então, ela é ótima, ela é realmente formada, tem doutorado e tudo. E uma coisa que eu não esqueci que ela fala num dos vídeos dela é que você vai usar, você vai usar filme, série para estudar inglês, Então, o que você tem que manter em mente? Que aquilo seja, enfim, o trecho que você vai usar, ou um episódio inteiro que você for usar, tudo depende aí do nível de compreensão que você já tem do inglês. Mas um Sim, ponto muito importante é que seja minimamente compreensível. Ela fala desse jeito e aí eu catei para mim essa fala dela, mas eu dou os créditos aí para ela. Eu coloco lá na referência da minha fala. sim, Sempre eu falo que é dela isso de minimamente compreensível. Então, é aquela coisa. Você vai, por exemplo, alunos iniciais estão começando aí no processo de aprender inglês, estudar inglês, muitas vezes podem chegar e falar, City, mas eu queria... Qual série que eu posso usar? Qual série que é melhor para eu usar e tal, para estudar inglês, para aprender inglês? E aí eu sempre falo isso. Ok, talvez, nesse momento que você está, não seja tão legal você já pegar uma série e tal, um filme principalmente para assistir, porque pode ser muito desmotivante, até frustrante você pegar uma série, um filme em inglês e você não está entendendo nada do que está ali, entendeu? Então, porque é um processo e é normal, não tem problema. Você está caminhando, você está indo, entendeu? Agora, se você já está no nível mais, já está, né, caminhando no inglês, aí você pode pegar um trechinho pequeno, você vai estudar ele. Isso é o que eu faço com alunos que já estão caminhando um pouquinho, depois de um tempinho ali, alguns meses de aula. Aí eu já começo a trazer um trechinho curto, a gente estuda aquele trechinho pequenininho, pensa sobre pronúncia, que a pronúncia, né, tem a ver também com a fala conectada. Então, a sim. gente tem que começar a entender por dando passinhos pequenos, entendendo que a fala é muito conectada. Então, você ouve ali um som que você pensa assim, nossa, não estou entendendo nada que está ali, não. Eu não estou conseguindo identificar que palavra é essa. Parece que é uma palavra só, mas eu não estou entendendo. Porque, às vezes, duas palavras, três palavras que estão uma atrás da outra, né, formam um som só. Então, são muitas coisas que podem afetar essa compreensão da série do filme. Então, tendo, né, um professor, uma professora, aí você vai podendo fazer coisas assim, de estudar e tal direitinho, coisas de pronúncia, coisas de listening, trabalhando seu listening, com passinhos curtos. Aí depois você vai se desafiando mais, entendeu? Mas é isso, o ponto é, você já pegar, por exemplo, colocar ali um episódio de uns 20 minutos. Pode ser frustrante e até reforçar as crenças das emoções. Aí. Reforçar a crença de que não aprender inglês é difícil demais, eu tô assistindo aqui e não tô entendendo nada. Entendeu? Então é isso. Você Pro ter outro, né? essa ideia em mente, ser minimamente compreensível, pelo menos. Faz Sim, sentido? com certeza. E assim, uma coisa que você falou também que é bem importante é que, por exemplo, eu já levei episódio de série, de filme, enfim, né? Trechos
quando eu dava aula de Uhum. inglês, né? Sem ser para o TOEFL. Só que as pessoas têm que ter uma noção de que um professor, quando ele leva alguma coisa nesse sentido para a sala de aula, ele fez uma filtragem daquilo ali. Ele selecionou Exatamente. um trecho muito específico, que está adequado ao nível, que minimamente Uhum. tem ali Exatamente. 50% do vocabulário que você conhece, que talvez tenha uma velocidade de fala um pouquinho abaixo, assim, do normal. Enfim, Uhum. tem Pois situações é. mais familiares. Então, a gente não vai levar para uma sala de aula qualquer filme, qualquer série para colocar para vocês assistirem. Não. E para fazer isso sozinho, corre de fato esse risco de se frustrar se a gente não tiver expectativas realistas. Às vezes a gente Exatamente. caça a própria frustração. Às vezes a gente Exatamente. caça a própria frustração, né? Uhum, exatamente. Por isso eu falei, você ter um professor, uma professora que trabalha com séries e tal, é muito legal, porque aí vai rolar essa filtragem. Por exemplo, eu trago de vez em quando para um aluno meu cenas de Grey's Anatomy. Sim, Mas Grey's Anatomy é uma série que tem um vocabulário ali específico de medicina e tal, de cotidiano de médico. Mas eu seleciono os trechos. E também porque é um aluno médico que, dependendo do trecho, se tiver ali alguma coisa de cotidiano da vida do médico, é legal para ele estudar esse tipo de vocabulário. sim. Agora, realmente, para fazer isso sozinha, você tem que observar bem aonde você está, o que você espera ali de aprender, ou definir um objetivo, né? Pegar um trechinho específico, não. Estou entendendo aqui mais ou menos esse trechinho, eu quero estudar ele com atenção para entender direitinho o vocabulário, a pronúncia ali, as conexões. Aí pode ser legal. Exato. E uma outra coisa também que a gente pode pensar é que, assim, não necessariamente, se você é iniciante, né, não coloque para si mesmo o objetivo de entender palavra por palavra daquilo que está sendo dito. Sim. Comece Uhum. com o objetivo mais geral. Olha, eu quero entender o que está acontecendo naquela situação. Eu quero conseguir descrever o Uhum. que aconteceu naquela situação. Então, primeiro começa a trabalhar a compreensão mais geral. À medida que você vai aumentando o seu nível de inglês, aumentando o seu repertório de vocabulário, aí sim você começa a se ater mais aos detalhes. Não dá para querer achar Exatamente. que se você nunca assistiu um filme ou uma série em inglês, você vai pegar um filme ali de 2 horas e vai entender 100% daquilo que está sendo dito. Então, tem as Exatamente. expectativas mais alinhadas para evitar esse tipo de frustração. Acho que é Sim. essencial, assim. Exatamente. E tudo bem, é parte do processo. Filme, por exemplo, depende, quer dizer, filme e série, né? Os dois. Também tem E, outras coisas que entram aí no meio. Sotaque, um barulho que acontece na cena, e aí você nossa, às total. vezes não entende o que a pessoa fala. E é isso, né? Acontece com a gente que já, né, dá aula e tal de inglês, tá assistindo ali, às vezes rola um barulho na cena, enfim. Ou então a pessoa fala meio embolado, meio pra dentro. Outro dia, nessa cena que eu trouxe pro meu aluno de Grey's Anatomy, Uhum. a Meredith Grey lá, ela chegou de madrugada para os colegas dela dentro de casa. E aí ela fala com aquela voz de sono, meio pra dentro. Aí meu aluno ficou assim, nossa, mas não tô entendendo não, ela tá falando meio pra dentro. Aí eu fui auxiliando ele para entender e explicando que estava tranquila essa dificuldade, porque sem problema nenhum ele ter essa dificuldade. Porque ela realmente falou para dentro. Então, assim, tem muitos fatores que estão envolvidos Muito. nessa questão de entender a série, filme, enfim. E outra coisa que às vezes gera uma certa frustração também por exemplo, no seu caso, você trabalha com um material personalizado e etc. Mas vamos pensar na Uhum, situação de um cursinho tradicional. Os cursinhos uhum, tradicionais, né, tem o livro didático ali, tudo certinho. Os áudios do cursinho, os áudios do livro didático são gravados para aquele propósito específico.
são gravados pensando no nível específico daqueles alunos, no vocabulário que está sendo trabalhado. Então, é tudo muito engessadinho, muito certinho para facilitar a sua compreensão de certa forma. Porque eles estão trabalhando com algo que é controlado dentro do que você está estudando. Então, não é que eles pegaram um trecho, o sotaque também, perfeito. Até a questão do sotaque, né? Muitos livros focam muito em um tipo de sotaque específico. Então, tudo isso é muito moldado para adaptar ao seu nível de dificuldade. Agora, a série, ela não tem como medir o seu nível. Então, você vai ter que lidar com um áudio que está totalmente fora do planejado, digamos assim. E aí você falou a questão do sotaque, a questão dos ruídos mesmo de ambiente, numa situação real, não tá silêncio total para você ouvir aquele áudio com fone. Tem uma pessoa aqui conversando com você, mas tem 10 conversando do lado. Áudio polícia. Então, assim, é real, né? E aí a gente tem que ter noção também que isso vai trazer um nível de dificuldade a mais. Exatamente. Exatamente. Então, E aí esse tipo de áudio, de livro e tal, também contribui, mas é exatamente isso que você falou. Ele é criado para isso, para estar ali direitinho, para você praticar ali, mas não é uma fala real. Né? Ok, contribui para o aprendizado, mas não é real. Mas assim, aí você mantém isso em mente. Quando você vai assistir um filme ou uma série, né, vão ter todos esses fatores ali que podem afetar a compreensão. Não só o fato de talvez o seu inglês ainda tá... Você não tem ainda tanto vocabulário, enfim, não ter tanta experiência. Tem todos esses fatores envolvidos. sim. E eu não sou contra livro didático, não. Eu só comentei isso porque, por exemplo, era comum, na época que eu dava aula para o nível iniciante, às vezes o aluno falava assim: nossa, parece que na sala eu entendo tudo. Quando eu chego em casa e vou assistir um filme, uma série, eu não entendo nada. Então, assim, é mais para conscientizar mesmo, né? Nada contra os livros didáticos. São tipos de áudio totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Exato. Tanto que no Selim, né? No Selim a gente trabalhou ali com o livro didático junto com recursos como séries e filmes. Né? Então. Exato. Sim. Cíntia, eu fiquei pensando aqui. Tem uma outra coisa que muita gente fala, e aí eu queria saber sua opinião sobre isso, tá? É assim, olha, se você é iniciante, começa assistindo filme infantil, desenho infantil, coisas da Disney e etc, porque é mais fácil. O que você acha sobre isso? Concordo. É uma coisa que eu falo com os meus alunos também, com quem me pergunta sobre isso. Eu costumo recomendar o quê? A sitcoms, por exemplo, Friends e tal, porque tem um contexto mais cotidiano, né? Por exemplo, Friends é até repetitivo. Eles fazem o quê? Todo episódio, praticamente. Vão pra cafeteria, pedem um café, senta lá e conversa da vida. Então, você até acostuma com a vida de cada personagem. Você já tem até meio que esperar de cada personagem. É uma coisa muito cotidiana e tal. Você acompanha a vida dos personagens, são episódios curtos. Então, sitcom eu costumo recomendar sempre. E eu também costumo recomendar desenho, porque também é curto. E o desenho tende a ser feito para criança. Então, a linguagem tende a ser... A comunicação entre os personagens tende a ser mais tranquila, do cotidiano e tal. E um vocabulário com menos gíria, por exemplo. Menos tão emendado assim. Porque ele é normalmente desenhos... Quer dizer, normalmente não, né? Hoje tem muito desenho e tal, para popular. Desenho, anime, para o público adulto. Mas, né, pensando em Disney e tal, né, é mais voltado para criança. Então, o vocabulário e tal tende a ser mais tranquilo. Eu costumo recomendar. Por exemplo, eu já recomendei para alunos meus a Dora Aventureira. Eu já assisti uns trechos dela em inglês.
E assim, eu achei bonitinho. Não é ruim, não. Você gosta de assistir animação e tal. Ah, eu É amo. legal. E é super. Então, é super bonitinho de assistir. Aí você fica lá vendo uma Dora Aventureira em inglês. Se você tem filho, por exemplo, você coloca. Já dei dica assim para aluno meu que tem filho. Coloca lá e assiste junto. Talvez é uma ideia. E outra coisa que eu lembrei também, antes que eu esqueça de comentar, uma coisa legal também é você assistir coisa, né, série, filme, não sei, desenho que você já viu em algum momento antes, que aí você já conhece o contexto. Então, essa é uma dica que eu sempre dou também. Dei ontem para o aluno meu, a gente teve uma aula sobre Dragon Ball, desenho. E assim, eu fico por dentro de muita coisa dando aula. Então, fiquei por dentro do mundo de Dragon Ball, montei a aula de Dragon Ball. E aí, a gente fez isso, de assistir um pedacinho do desenho, estudamos com a cena, vocabulário, pronúncia, principalmente. E aí, eu dei essa dica para ele. Por que não? Você pega um videozinho lá de 1 minutinho, estuda um pedacinho dele, um videozinho do episódio, de algum episódio de Dragon Ball. Você já conhece a história, vai ser tranquilo. Então, Sim. é uma boa ideia. E uma outra coisa que eu tô pensando aqui, que eu acho importante a gente falar, é como que a gente faz para separar o entretenimento da aprendizagem? Até que ponto eu tô assistindo uma série, um filme ali por diversão, e até que ponto eu tô estudando? Assim, você acha que eu devo Cortou um separar, pouquinho no por final, mas... exemplo, um horário específico para estudar, ou enfim? Separar o entretenimento do estudo, né? Então, bom, eu acho que está no verbo. Você resolveu estudar inglês com séries e filmes. Então, você vai ter que tirar um tempinho para pegar essa série e filme, não só por diversão. Claro que a sua aprendizagem fica mais leve, mais interessante, porque você está usando o filme e série que você gosta, desenho, enfim, anime. Agora, se você quer estudar, aprender, melhorar seu vocabulário, enfim, e usar isso como um recurso, uma estratégia que contribui aí para a sua aprendizagem, você vai ter que tirar um tempinho aí para fazer isso de uma forma estruturada. E aí tem várias formas. Você mostrou aí a tabela de vocabulário, eu falei da minha experiência, tem muitas formas de você fazer isso. Você vai ter que tirar um tempinho. Agora, se, por exemplo, né, no meu caso, foi meu exemplo também, eu hoje me comunico tranquilamente em inglês, enfim, dou aula de inglês. Então, eu preciso focar em manter contato com o inglês para trabalhar o meu listening, para eu trabalhar também a minha fala, porque para mim, ouvir muito coisa em inglês, assistir coisa em inglês afeta a minha fala. Então, porque você está em mais contato com a língua, né, flui melhor a sua comunicação, por estar mais em contato e tal. Muito então, bom. Eu coloco ali um podcast, coloco um vídeo para assistir e vou limpar a minha casa, vou fazer meu café de manhã. Essa é a minha rotina de manhã. Eu coloco ali um podcast de alguma coisa em inglês e vou fazer meu café e estou ali escutando. Sim. Então, às vezes eu distraio, mas às vezes eu ouço com mais atenção, apesar de estar tomando meu café, aí eu dou uma focada melhor para ouvir o que elas estão falando direitinho, as pessoas ali. Mas é isso. Se você quer, né, tá dando seus passos aí para aprender inglês, quer usar série e filme como recurso, uma estratégia para contribuir para a sua aprendizagem, você vai ter que tirar um tempinho aí e estudar realmente. Sim. Que eu acho que isso só reforça o que a gente está falando desde o início, né? Não é, assim, osmose, né? Não é bem... Vou botar um filme e vou sair falando inglês. É a mesma coisa, eu fico imaginando assim, quem fala assim, eu vou para os Estados Unidos porque eu vou ficar fluente. Sabe o que eu imagino? A pessoa chegando assim no aeroporto, aí na hora que ela desce do avião, pronto, tá falando inglês. Parece que é assim. Gente, não. Do esforço mesmo, da atividade, de fato, estar ali de forma ativa. Então, assim, nada impede de você assistir uma série, um filme, sem ficar necessariamente anotando as coisas. Mas se de fato isso é importante para você, você deseja usar essas ferramentas para a sua aprendizagem,
O mínimo de esforço você vai ter que fazer. De alguma Exatamente. forma você tá aquilo ali que você tá recebendo. Então, não é só, tipo, não é a mágica, né? Não, seria ótimo, mas É ótimo. não acontece. Não acontece, infelizmente. Exato. E aí, quais são suas séries e filmes favoritos para estudar inglês? O que você Hum, gosta, você recomenda geralmente, dependendo do nível? nossa, mas eu vou ficar repetitiva, porque assim, eu vou ter que recomendar Friends, é, Friends, deixa eu pensar aqui. Friends por ser uma sitcom, eu gosto muito, eu até fiz um post outro dia, já tem um tempo já, fiz um post, que tinha uma série também que chama Grace and Frankie, que eu gosto muito, é leve de assistir, e tem essa vibe de sitcom. Então, Aham. assim, não me vem outras agora, assim, na cabeça. Tem, por exemplo, acho que, não sei se é Seinfeld, eu esqueci o nome, mas uma aluna minha assistiu um tempo atrás. Também é uma sitcom, Sim. que são, que são essas séries de episódio curto que acompanham um grupo de personagens e você vai acompanhar o cotidiano deles. Aham. Sitcoms são, gosto bastante. E aí você me perguntou das séries, né? Séries que são interessantes. O filme eu não sei, eu fico meio assim com o filme, porque o filme já é muito longo, né? E, enfim, Exato. para estudar mesmo, eu gosto de sugerir mais séries de episódio curto. Sim. E as sitcoms são bem interessantes. Porque são O filme, leves e tal, se não for tem um vocabulário forte, complicado. sim, né? Não entendi. O filme? O filme, o ideal seria se você pegasse um recorte, alguma coisa Isso. assim, né? Não Uhum. inteiro. Sim, sim, sim. Isso, exatamente. Exatamente. Você pegar um trechinho pequeno, aí pode ser interessante. Pegar Sim. É, um vídeo, um trailer no YouTube, e às vezes eu uso trailer também, ah, aí pode legal. ser mais legal. Aham. É mais interessante, porque filme geralmente tem mais de 1 hora. Imagina fazer, Nossa, pois é. às vezes, de ficar pausando e etc. Você vai tomar muito tempo. Não é um problema, tá, gente? Se você quiser fazer assim, ó, fique à Uhum. vontade. Né? Mas a maioria das pessoas Exatamente. não tem tempo disponível. E também, dependendo do Exatamente. nível de inglês, às vezes nem vai dar conta também de acompanhar um filme inteiro. Então tem que levar isso em consideração, assim. E aí Uhum. você acha que é Tá. importante, Cíntia, associar esse estudo, né, com séries, por exemplo, com outras formas de estudo? Com certeza, com certeza. É isso que eu fiquei pensando muito quando a gente começou a divulgar aqui, porque o nome da live é Aprender Inglês com Séries e Filmes, se eu não me engano, né? E, bom, não diria que, não digo que é impossível, mas é bem difícil você sair do zero e aprender inglês com séries e filmes, faz sentido? Sim, total. É, Por é isso. um recurso, é um recurso, é uma estratégia que você pode usar, junto com outras coisas. Você pode ter aula, é ótimo ter aula, você vai ter um professor ali te orientando, ou, enfim, se for aula personalizada, né? Se não for também, você vai ter o professora com o livro didático ali servindo como base. E aí Sim, depende de como essa aula dependendo, o professor pode trazer para a aula filmes e séries, trechos e tal, e combinar com o livro didático, isso é muito bom. Eu não trabalho com livro didático porque eu gosto de trabalhar montando a aula toda. Então eu sim, monto cada aula, né, a partir do que eu conheço de cada aluno, necessidades, objetivos e tal. Aí eu monto tudo. Mas poderia usar o livro didático, por que não, como base? Combinar o livro, quer dizer, já fiz isso por muito tempo. Combinar o livro com coisas de fora. Séries, filmes, e aí tem muitas outras coisas que você pode usar. Que eu estava pensando aqui durante a nossa conversa. Pode usar vídeo do TikTok, pode usar vídeo do Reels aqui no Instagram, de entrevistas, por exemplo, com atores de um filme que você gosta. Então, tem muita coisa que você pode usar.
Com a internet aí, com as redes sociais, você pode usar isso tudo como recurso. Inclusive, Juntando com coisas como fazer uma anotação e tal. inclusive eu recomendo para os meus alunos também, assim, considerando o contexto de TOEFL, porque eles têm a parte ali de ouvir áudios de aulas e palestras. Videoaula é uma boa, achar videoaula em inglês, porque além de você aprender o conteúdo, você ainda está treinando ali o seu inglês, a sua habilidade, a compreensão auditiva, conhecimento de vocabulário. Então você, assim, junta o útil ao agradável. Para quem está assim, se preparando para o TOEFL é excelente. Então, às vezes, conteúdo da prova em inglês. Então, você aprende duas coisas ao mesmo tempo. Tem até um site que chama Eng. Não sei se você já ouviu falar. Como que chama? Engvid. Eu vou colocar aqui para você. Já. Eu adoro recomendar para você. Porque tem muita videoaula. De, às vezes, de vocabulário, de gramática. Tudo em inglês. Ótimo. Eu conheço, para os seus alunos, né, que são mais voltados para o TOEFL, nossa, muito bom. É um site ótimo. Muito bom mesmo. Tem várias coisas que dá para fazer para estudar inglês, aprender inglês, né? Tem vários recursos que você pode usar. Assim. Acho que o ponto central é você recorrer ao que funciona mais para você e ter uma rotina. Não precisa ali ter... Isso é um ponto central, né? Não precisa ser dedicar ali umas 2 horas de cada dia, se for. Nossa, ótimo, perfeito. Mas assim, ter uma regularidade. Cada dia você fazer alguma coisinha. E esse contato regular é muito mais importante do que você ter, por exemplo, 3 horas de estudo num dia só. Não. Então, essa regularidade é o que contribui demais para a sua aprendizagem. Mas vale a qualidade do que a quantidade, né? Às vezes está 3 horas ali estudando, mas chegou na 1 hora e a sua cabeça já não está funcionando mais. Exatamente. Aí num dia você pode ver um pedacinho de série, você estuda ali e tal. No outro dia você anota, no outro dia você lê, no outro dia você fala com a professora em inglês. Aí a coisa vai andando. Show de bola. Eu ia te pedir, né, algumas dicas, assim, conselho para quem está começando a aprender inglês, mas acho que você já respondeu, né? Que é assim, constância. É uma rotina ali de estudo mesmo, né? Com certeza. Eu, né, sempre tenho alunos iniciais, né? Quer dizer, tem até agora no momento e vem acompanhando aí alunos que começaram bem no início. E quando a pessoa dedica, tem uma regularidade, você vê a evolução acontecendo em meses, né? Vai andando. Faz muita diferença, isso eu falo todo dia com os meus alunos. Faz muita diferença vocês dedicarem com regularidade. Fora das aulas, você tem aula fora das aulas, né? Exato. E aí, Cíntia, pra gente fechar assim, né? Fala um pouquinho mais do seu trabalho, assim, você citou um pouquinho, que usa bastante série, bastante filme, que faz essa personalização das aulas. Então, assim, fica à vontade para falar do seu trabalho. Sei que tem muita gente em busca de professores que ensinam com qualidade. E você é uma pessoa de extrema confiança. Conheço, assim, de perto o seu trabalho. A gente já teve a oportunidade de trabalhar no mesmo local. Então, fica, assim, super à vontade para falar das suas aulas, o que você quiser. Faz sua propaganda aí. Bom, é isso. Eu gosto muito, acho que dá pra ver que eu gosto muito de falar desse tema, de usar filmes, séries e tal, porque eu gosto muito da ideia de você estudar a partir daquilo que faz sentido para você. Isso faz muita diferença, eu vejo dos alunos, sabe? E aí nem quer dizer, é propaganda, mas é real. Eu vejo isso dos alunos. Você tem uma aula ali que tem a ver com a sua rotina. Por exemplo, meu aluno falou de Dragon Ball ontem na aula. Então, assim, fica super mais interessante. A coisa fica mais leve. Você não está decorando coisa e tal. Você está estudando a partir de uma coisa que é interessante para você. E pensando em como usar isso na vida. Então, por exemplo, é aquilo que eu falei do meu aluno médico.
Aí a gente vê um Grey's Anatomy ali, a gente estuda vocabulário, por exemplo, de nutrição e tal. Enfim, cada aluno é um mundo diferente. Eu falei isso com os amigos esses dias, se eu não me engano. Cada aluno tem um mundinho diferente, assim. É claro que é mais trabalhoso para mim não ter um livro didático e tal, mas é muito legal. Porque aí cada aula realmente faz sentido e tem a ver com cada aluno. Isso contribui muito. Porque às vezes chegam alunos, por exemplo, fiz inglês por um tempo, mas não, às vezes anos. Fiz inglês por anos e não consegui aprender, a aula não era interessante, tal, por vários motivos, diferentes motivos chegam para mim. E aí, quando tem essa possibilidade de ter a aula montada para cada aluno, ou para cada grupo, porque a partir do ano que vem, se Deus quiser tudo der certo, vou ter os grupinhos. Já deu. Então, fica, amém. Já trazendo spoiler aqui agora, foi propaganda mesmo. Mas é isso, sabe? Tudo faz muito mais sentido. E a gente vai trabalhando no ritmo de cada aluno. Claro que a gente vai evoluindo, a intenção é essa, ir evoluindo, mas a gente vai trabalhando as necessidades, objetivos, dificuldades de cada um. Realmente parando e trabalhando esses pontos. E isso é bem legal. Como professora, creio que você deve aprender muito também. Porque como você vai lidando com interesses diferentes, temas diferentes, você acaba entrando ali também e aprendendo. Estou falando isso porque até o ano passado eu ainda dava aula, né, de inglês personalizada também, para poucos alunos, mas ainda tinha alguns ali comigo. E aí, por exemplo, teve um caso de um mais recente, assim, que foi uma das últimas alunas, que ela estava indo fazer um postdoc nos Estados Unidos. Ela tem um filho de 2 anos, e aí a maior preocupação dela era, meu Deus, meu filho vai comigo. Eu vou ter que conversar com a professora, eu vou ter que achar uma creche ou conversar com a babá. Como é que eu vou conversar com a babá, explicar sobre o meu filho? Enfim, termos relacionados, né, a bebês, infância, maternidade, etc. E aí eu comecei a pesquisar, porque também, assim, algumas coisas eu sabia, mas não faz parte da minha realidade. Então, muitos termos ali, eu não tinha nem noção. Às vezes, nem em português eu sabia, sabe? Como chamava um item, um objeto de criança e tal. Então, assim, eu aprendi muito com isso. Tinha uma outra aluna que gostava muito de Coreia, no geral, assim. Então, eu pesquisei aprendi muito sobre a cultura, porque a gente discutia isso em aula e a gente via que ela rendia muito, porque ela tinha vontade de me contar sobre aquilo, porque ela sabia que eu não conhecia. Exatamente. Trava, sabe? De querer conversar, de falar tudo que ela sabia, era muito legal. Exatamente. Às vezes bate a insegurança no aluno de falar, mas às vezes tá ali tentando falar porque é um assunto interessante. Exato. Então, assim, quer falar, quer contar sobre a coisa. Então, é muito legal isso. E eu aprendo, assim, tanto a língua quanto os temas, né? Porque eu acabo sabendo de tanta coisa diferente, é muito legal. E assim, a gente vê que motivação faz toda a diferença. Exatamente. Filme série não seria filme série se não tivesse toda essa motivação de, nossa, é muito legal, eu me sinto bem, eu gosto desse tema para poder aprender, né? É de fato a motivação que tá ali. Exatamente, com certeza. Nossa, é muito legal. Cíntia, então assim, queria te agradecer de novo pela disponibilidade, por ter vindo, por ter batido esse papo com a gente. Espero que a gente faça mais lives como essa em breve. Depois vai ficar salvo aqui, tá, pessoal? Para quem tá assistindo ou para quem chegar depois, vai ficar salvo aqui no Insta. Então a gente consegue divulgar para mais pessoas. Fiz várias anotações aqui, já quero até passar lá na comunidade de alunos algumas dicas. E foi muito legal, pode ter certeza que aprendi demais com você. Obrigada, eu que agradeço demais o convite. Eu achei que foi super leve, muito legal mesmo, do jeito que eu já tinha imaginado que seria mesmo. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu queria agradecer também os seus amigos que estão aqui, o pessoal do Coral Voilá, meus amigos do Coral Voilá também estão aqui. Estou muito feliz que vocês estão aqui também comigo. Foi ótimo, gostei demais. Obrigada, Gabriela, de verdade. Aqui, ó, só para mostrar que eu estou temática, eu estou com minha blusinha de Stranger
Dancinha aqui. Olha a coisa mais linda. É idêntico a minha, tudo, ó. Ganhei de presente. Ó, então beijo pra vocês. Até mais então. Tchau, Cíntia. Obrigada. Até mais. Tchau. Obrigada, gente.